Existem 5 degraus na escada do poder, e a maioria patina no primeiro, acreditando piamente na própria liberdade enquanto dança conforme a música alheia, confundindo as correntes com adereços e chamando a cela de lar. Se você chegou até aqui, algo em seu íntimo já intuiu essa verdade. A questão não é a existência desses níveis, mas em qual deles você está agora. Poder não é o que te ensinaram na escola. Não reside em gritar mais alto, ser mais forte ou ter mais dinheiro. O poder verdadeiro opera nas sombras, nos bastidores das reuniões, nos sussurros que remodelam nações. Enquanto a massa debate política e celebridades, os verdadeiros articuladores movem as peças em um tabuleiro invisível à maioria. Eles entendem algo fundamental. A percepção é a realidade, e quem controla a percepção controla tudo. Essa hierarquia que revelarei rege a civilização humana há milênios. Faraós a conheciam, imperadores romanos a vivenciaram, bilionários modernos a respiram. Contudo, 99% da humanidade permanece aprisionada nos níveis inferiores, alheia à existência desse jogo. São jogadores que nunca aprenderam as regras, soldados que nunca viram o campo de batalha, marionetes que nunca sentiram os fios. Hoje, vamos dissecar essa arquitetura oculta de influência. Analisaremos cada nível não como teoria, mas como realidade vivida. Ao final, você saberá exatamente onde se encontra e o que é preciso para ascender. Mas aviso, esse conhecimento tem um preço. Uma vez que você enxergar esses níveis, não poderá mais ignorá-los. Uma vez compreendido o jogo, a ignorância inocente se torna impossível. O primeiro nível é onde a maioria das pessoas gasta toda a sua existência. Eu o chamo de impotente. Não são necessariamente pobres ou excluídos. Podem ser médicos, advogados, professores, até milionários. O que os define não é o saldo bancário, mas a relação com a agência. Eles reagem em vez de agir. Eles respondem à vida em vez de dirigi-la. Eles seguem roteiros escritos por outros e chamam isso de viver autenticamente. O impotente acorda toda manhã com um despertador programado por outra pessoa. Bebe café em uma xícara com a marca de outra empresa. Dirige para o trabalho em estradas construídas por outros, seguindo regras escritas por outros, para executar tarefas planejadas por outros. Suas opiniões vêm de programas de televisão criados por pessoas que ele nunca conhecerá. Seus sonhos são emprestados de anúncios publicitários. Seus medos são fabricados por ciclos de notícias projetados para mantê-lo ansioso e complacente. Ainda assim, ele se acredita livre. Vota a cada poucos anos e chama isso de democracia. Escolhe entre produtos em uma prateleira e chama isso de soberania do consumidor. Posta nas redes sociais e chama isso de autoexpressão. Mas cada escolha que ele faz existe dentro de parâmetros estabelecidos por outros. Ele é como um hamster em uma roda, correndo freneticamente sem sair do lugar, convencido de que movimento é sinônimo de progresso. A psicologia do impotente é fascinante em sua complexidade. No fundo, ele sente que algo está errado. Ele sente uma insatisfação persistente, uma ansiedade constante que nenhuma quantidade de entretenimento consegue suprimir por completo. Mas, em vez de examinar esse sentimento, ele desenvolve elaborados mecanismos de defesa. Ele romantiza sua posição. Ele cria ideologias que transformam a impotência em virtude. Eles dizem a si mesmos que a ambição é egoísta, que o sucesso corrompe, que a verdadeira felicidade vem da aceitação e do contentamento. Eles celebram a mediocridade e zombam da excelência. Eles formam comunidades em torno da impotência compartilhada, encontrando conforto na vitimização coletiva. Eles culpam forças externas por suas circunstâncias, rejeitando qualquer sugestão de que poderiam mudar essas circunstâncias por meio de suas próprias ações. O impotente teme a responsabilidade acima de tudo. Responsabilidade significa reconhecer que suas vidas são, em grande parte, o resultado de suas escolhas, e esse reconhecimento é doloroso demais para suportar.
É mais fácil culpar o sistema, a economia, seus pais, sua genética, qualquer coisa, exceto a pessoa no espelho. A responsabilidade também significa aceitar que a mudança é possível, o que exigiria que eles abandonassem as narrativas confortáveis que justificam sua estagnação. Mas aqui está o que separa aqueles que permanecem impotentes daqueles que ascendem: a consciência. O primeiro passo em direção ao poder é o doloroso reconhecimento da impotência. É olhar no espelho e admitir que você tem andado sonâmbulo pela existência. É reconhecer que sua trajetória atual não leva a lugar nenhum significativo. É aceitar que a vida que você está vivendo não é realmente sua. Se você se viu concordando durante essa descrição, não se sinta envergonhado. O reconhecimento é o começo da transformação. Mas se você se sentiu na defensiva, se imediatamente começou a listar razões pelas quais sua situação é diferente, porque fatores externos realmente são os culpados por suas circunstâncias, então você pode não estar pronto para o que vem a seguir. A escolha é sua, mas o relógio está correndo. Antes de continuarmos escalando esta hierarquia, preciso que você faça algo. Se este vídeo já está mudando a forma como você vê o mundo, se você reconhece a verdade desconfortável nessas palavras, clique no botão de curtir. Compartilhe este conhecimento com alguém que precisa ouvi-lo. Inscreva-se neste canal, porque o que discutimos aqui não está disponível nas conversas tradicionais. Essas percepções são para aqueles prontos para ver a realidade sem ilusões confortáveis. E se você quiser dar uma força para o canal, considere deixar um valeu demais. O segundo nível representa o primeiro contato da humanidade com a influência real. Eu o chamo de executor. Ao contrário do impotente, o executor tem autoridade real sobre os outros. Ele pode contratar e demitir. Ele pode recompensar e punir. Ele usa uniformes que inspiram respeito, carrega títulos que abrem portas e fala com uma voz que os outros devem ouvir. Ele escalou para fora do buraco da completa impotência e, por essa conquista, merece reconhecimento. O executor se manifesta de inúmeras formas em toda a sociedade. Ele é o policial que decide quais leis aplicar estritamente e quais ignorar. O gerente intermediário que controla a realidade diária de dezenas de funcionários. O oficial militar que transforma o caos civil em ação disciplinada. O mestre de obras, cuja palavra determina se os projetos terão sucesso ou fracassão. O professor, cuja aprovação molda mentes jovens. O burocrata, cuja assinatura pode desencadear ou interromper o poder governamental. O que distingue o executor é que seu poder é real e emprestado. Real porque produz efeitos tangíveis no mundo. Emprestado porque depende inteiramente de sistemas e hierarquias que ele não criou e não pode alterar fundamentalmente. Retire sua insígnia, seu título, sua posição e o que resta? Frequentemente, apenas mais uma pessoa buscando direção de cima. A psicologia do executor é inebriante em sua imediaticidade. Talvez pela primeira vez em sua vida, ele experimente como é quando os outros temem decepcioná-lo. Quando ele fala, as pessoas ouvem. Quando ele toma decisões, as coisas acontecem. Esse gosto de influência pode ser avassalador para alguém que passou anos se sentindo invisível e ignorado. O respeito nos olhos dos outros se torna viciante. A deferência em suas vozes se torna necessária. Ele começa a se identificar completamente com seu papel. A insígnia se torna parte de sua pele. O título se torna parte de sua identidade. Ele não consegue se imaginar sem a estrutura que lhe concede importância. Ele defende o sistema não porque necessariamente concorda com todos os seus princípios, mas porque questioná-lo significaria questionar a fonte de sua recém-descoberta importância. O executor troca a independência pelo status. Ele concorda em implementar decisões tomadas por outros em troca de uma posição dentro da hierarquia. Ele segue protocolos desenvolvidos por comitês aos quais ele nunca se juntará. Ele aplica regras criadas em salas de reuniões nas quais ele nunca entrará. Seu poder é condicional, temporário e revogável, mas também é imediato e psicologicamente satisfatório.
A armadilha que captura a maioria dos executores é a ilusão de domínio. Eles confundem sua capacidade de comandar subordinados com verdadeira autoridade. Eles confundem sua posição no organograma com influência real sobre a direção da organização. Eles se tornam tão focados em administrar seu pequeno reino que nunca questionam quem governa o império. Muitos executores passam carreiras inteiras acreditando que atingiram o auge do poder. Eles veem sua capacidade de afetar a vida dos outros e presumem que estão entre a elite. Eles confundem seu acesso à informação com compreensão da informação. Eles confundem ser informados sobre decisões com realmente tomar decisões. Eles nunca percebem que pessoas verdadeiramente poderosas são frequentemente invisíveis para eles, operando em espaços que eles nem sabem que existem. O executor que questiona suas ordens deu o primeiro passo em direção ao terceiro nível. No instante em que um executor começa a questionar o sistema que serve, ele entra em território perigoso. Não fisicamente perigoso, mas psicologicamente ameaçador para tudo o que ele acreditava sobre si mesmo e seu lugar no mundo. Esse questionamento marca a potencial transição para o terceiro nível, o articulador. O articulador opera em um reino completamente diferente dos dois primeiros níveis. Enquanto o impotente reage e o executor implementa, o articulador manipula. Sua arma não é a força, mas a influência. Seu campo de batalha não é um mundo físico, mas a paisagem da psicologia humana. Ele entende que o poder mais eficaz é o poder invisível, o tipo que faz as pessoas escolherem o que você quer que elas escolham, acreditando que a decisão foi inteiramente delas. Ao contrário do executor, o poder do articulador não é emprestado de instituições. É cultivado por meio da compreensão da natureza humana, da leitura das motivações ocultas que impulsionam o comportamento, do reconhecimento dos gatilhos emocionais que desviam o pensamento racional. Ele sabe que as pessoas não são atores racionais, mas criaturas emocionais que usam a lógica para justificar decisões que já tomaram em seus corações. O articulador vê cada interação como uma transação, cada conversa como uma negociação, cada relacionamento como alavancagem. Ele estuda as pessoas como um cientista estuda espécimes, catalogando seus medos, desejos, inseguranças e ambições. Ele aprende a espelhar seus estilos de comunicação, a falar sua linguagem emocional, a apresentar seus interesses como alinhados com os deles. Ele se torna quem ele precisa ser para alcançar o que quer que queira alcançar. Este nível atrai pessoas inteligentes que se cansaram de seguir ordens e implementar as visões de outras pessoas. Eles possuem a capacidade analítica para enxergar através de fachadas sociais e o pensamento estratégico para planejar vários movimentos à frente. Eles entendem que o confronto direto é ineficiente e que a manipulação sutil alcança melhores resultados com menos resistência. O articulador frequentemente se posiciona como um conselheiro, um consultor, um confidente. Ele sussurra nos ouvidos daqueles com autoridade oficial, moldando suas decisões enquanto permanecem invisível para aqueles afetados por essas decisões. Ele elabora os argumentos que os governantes usam para justificar suas ações. Ele planta as ideias que os outros reivindicam como suas. Ele projeta circunstâncias que tornam seus resultados preferidos inevitáveis. Mas a maior força do articulador também é sua fraqueza fundamental. Ele teme a visibilidade. Ele prefere operar nas sombras porque a exposição ameaça sua eficácia. Uma vez que as pessoas reconhecem seus padrões manipulativos, seu poder diminui. Ele deve constantemente reinventar sua abordagem, mudar seus métodos, adaptar-se a novas situações. Sua influência é frágil, porque depende de outros não entenderem completamente o que ele está fazendo. A psicologia do articulador é complexa e frequentemente contraditória. Ele simultaneamente despreza e depende daqueles que manipula. Ele enxerga através de suas fraquezas, enquanto confia nessas mesmas fraquezas para sua vantagem.
Ele entende a natureza humana profundamente, mas frequentemente luta para formar conexões genuínas com alguém. A confiança se torna impossível quando você vê todos como uma ferramenta ou ameaça potencial. Muitos articuladores desenvolvem um profundo cinismo sobre a humanidade. Eles testemunham tanta autodecepção, tanta cegueira intencional, tanta manipulação emocional, que começam a ver isso como características humanas fundamentais, em vez de comportamentos aprendidos. Eles concluem que, como todos estão manipulando todos os outros de qualquer maneira, eles também podem ser melhores nisso do que seus concorrentes. A armadilha do articulador é seu vício em invisibilidade. Ele se torna tão confortável operando nos bastidores que não consegue imaginar dar um passo para a luz. Ele prefere ser o poder por trás do trono, em vez de sentar no trono ele mesmo. Ele escolhe influência sem responsabilidade, impacto sem responsabilidade. Mas essa escolha, em última análise, limita sua ascensão a níveis mais elevados de poder. O quarto nível exige tudo o que o articulador mais teme: visibilidade completa, responsabilidade total e responsabilidade absoluta. Eu chamo este nível de governante. O nome do governante se torna lei. Seu rosto se torna um símbolo. Suas palavras remodelam a realidade não por meio de manipulação sutil, mas por meio de autoridade declarada que todos podem ver e responder. A transição de articulador para governante exige sacrificar o conforto das sombras pela dura exposição da liderança. Significa abandonar a segurança de influenciar decisões pelo perigo de tomar decisões. Requer trocar a flexibilidade da manipulação oculta pela rígida responsabilidade do comando visível. O governante está no ápice das estruturas de poder convencionais. Ele é o CEO cuja assinatura move os mercados, o líder político cujas palavras iniciam guerras ou negociam a paz, o comandante militar cujas ordens determinam a vida e a morte, a figura cultural cujas opiniões se tornam movimentos. Sua autoridade é inequívoca, sua influência inegável, seu impacto mensurável. Mas governar não é a fantasia que a maioria das pessoas imagina. O trono é um para-raios que atrai todas as formas de ambição humana, ressentimento e desejo de destruição. O governante se torna um alvo para todos que querem o que ele tem, todos que discordam de suas decisões, todos que acreditam que poderiam fazer melhor em sua posição. Ele deve constantemente se defender contra desafios de baixo enquanto navega pelas pressões de quaisquer forças que operam acima dele. A psicologia do governante é moldada por paranoia perpétua e isolamento necessário. Ele aprende que a lealdade é temporária, que os aliados de hoje se tornam os inimigos de amanhã, que a confiança é um luxo que ele não pode pagar. Ele deve tomar decisões com base em informações incompletas, aceitando total responsabilidade por resultados fora de seu controle. Ele deve projetar confiança enquanto se sente inseguro. Exibir força enquanto experimenta vulnerabilidade. O governante descobre que ter autoridade sobre os outros frequentemente significa ter menos liberdade do que aqueles que ele comanda. Suas escolhas são limitadas por necessidades políticas, realidades econômicas e considerações estratégicas que o público em geral. Imagine a figura do bicheiro, aquele que, no jogo do bicho, entende as manhas, mas raramente é visto. Ele precisa prever as consequências a longo prazo de cada jogada, equilibrando as demandas imediatas de diversos grupos com interesses opostos, tal qual um mestre de bateria de escola de samba coordenando ritmos distintos para criar uma sinfonia. Muitos líderes desenvolvem o que parece ser frieza emocional, mas é, na verdade, uma proteção psicológica, como um corvo protegendo seus filhotes. Eles não podem se deixar paralisar pela empatia quando decisões difíceis precisam ser tomadas, prejudicando alguns para beneficiar outros. Tal qual um médico que precisa amputar um membro para salvar uma vida.
Eles aprendem a separar suas emoções pessoais de suas obrigações profissionais, como separar o joio do trigo. A armadilha que prende a maioria dos líderes é a crença de que a autoridade visível representa o ápice do poder, confundindo o trono com o topo do pão de açúcar. Eles presumem que porque não vem ninguém acima deles no organograma, ninguém acima deles existe, como acreditar que o mundo acaba na Barra da Tijuca. Eles confundem ter a palavra final com controlar as opções das quais escolhem, tal qual o presidente de honra de uma escola de samba que pensa que controla tudo, mas depende da comunidade. Contudo, os líderes mais sofisticados eventualmente reconhecem uma verdade perturbadora. Seu poder, embora vasto, opera dentro de limites que eles não estabeleceram. Os problemas que resolvem foram criados por forças além de sua influência. As escolhas que fazem foram pré-determinadas por circunstâncias além de seu controle. O trono que ocupam existe dentro de um sistema que não desenharam e não podem alterar fundamentalmente, como o prefeito do Rio, que não consegue acabar com a desigualdade. O líder que reconhece essas limitações vislumbrou a existência de um quinto nível, como um passista que, além de dançar, entende a coreografia da vida. Esse reconhecimento leva ao nível máximo de poder, tão abstrato que a maioria das pessoas não consegue sequer concebê-lo. Eu o chamo de mestre marionetista. O mestre marionetista não é o rei, ele é a razão pela qual os reis existem. Ele não busca o trono, ele cria a necessidade de tronos. Ele não compete no jogo, ele desenha as regras que tornam a competição inevitável, como um carnavalesco que cria o enredo da escola. O mestre marionetista opera através de sistemas e não de personalidades, através de estruturas e não de relacionamentos, através de ideias e não de força. Como um engenheiro que projeta uma ponte que conecta pessoas. Seu poder é sentido em todos os lugares, mas não é visto em lugar nenhum. Ele molda o ambiente dentro do qual todos os outros níveis operam. Ele projeta as circunstâncias que fazem certas escolhas parecerem óbvias, enquanto fazem as alternativas parecerem impossíveis, como o compositor de um samba-enredo que dita o ritmo da festa. Ao contrário de todos os outros níveis, a influência do mestre marionetista aumenta com sua invisibilidade. Quanto menos as pessoas souberem sobre ele, mais efetivamente ele pode trabalhar. Ele prefere que outros recebam o crédito por implementar seus projetos. Ele quer que suas ideias pareçam naturais, inevitáveis, óbvias, como acreditar que o Cristo Redentor sempre esteve lá. Ele busca fazer com que suas preferências pareçam verdades universais e não opiniões pessoais. O preço para alcançar esse nível é a morte completa do ego e da identidade. O mestre marionetista deve estar disposto a desaparecer da consciência pública, a sacrificar o reconhecimento pela eficácia, a trocar a fama pela permanência. Ele deve aceitar que seus maiores sucessos serão atribuídos a outros, que seus insights mais profundos serão esquecidos assim que se tornarem senso comum, como um anônimo que ajuda a construir um mutirão. Este nível requer uma forma de disciplina psicológica que poucos humanos conseguem sustentar. Exige a capacidade de pensar em décadas e não em anos, de planejar resultados que não viverá para ver, de investir em mudanças que beneficiarão pessoas que nunca conhecerá, como um avô que planta uma árvore para seus netos. Requer genuíno desapego da glória pessoal e compromisso total com a influência impessoal. O mestre marionetista entende que as ideias mais poderosas são aquelas que as pessoas adotam voluntariamente, que o controle mais eficaz é o autocontrole, que as correntes mais fortes são aquelas que as pessoas forjam para si mesmas, como um capoeirista que domina seus movimentos. Ele cria estruturas dentro das quais outros fazem escolhas previsíveis. Ele estabelece condições que fazem com que seus resultados preferidos pareçam consequências naturais e não soluções impostas, como um bom vendedor que te convence a comprar o que você já queria. Agora você conhece os 5 níveis. Você entende a hierarquia que governa a civilização humana. Você reconhece a psicologia, as armadilhas e as transições que definem cada estágio, como um mapa que te guia pela floresta da vida.
Mas conhecimento sem ação é mero entretenimento, como assistir a um desfile de escola de samba sem sambar. A questão que importa não é o que você agora sabe, mas o que você pretende fazer com esse conhecimento. Alguns de vocês usarão esse entendimento para aceitar sua posição atual com maior clareza. Outros usarão para começar a difícil jornada de ascensão. Alguns poucos reconhecerão que o caminho para o poder genuíno requer sacrifícios que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, como um jogador de futebol que abre mão da vida social para treinar. Mas todos vocês verão o mundo de forma diferente do que viam 24 minutos atrás, como quem vê o Rio de Janeiro do alto do Corcovado pela primeira vez. A escolha é sua, mas lembre-se disto. Os níveis não se importam com suas intenções ou seu conforto. Eles existem quer você os reconheça ou não. Eles operam quer você participe conscientemente ou inconscientemente. A única questão é se você permanecerá uma peça passiva no tabuleiro de outra pessoa ou começará a transformação em um jogador que entende o jogo, como um folião que decide sair do bloco e criar o seu próprio. Se este conhecimento mudou algo fundamental em sua perspectiva, se você reconhece a verdade nessas revelações desconfortáveis, mostre seu apoio com um valeu demais. Sua ajuda financeira permite que este canal traga mais desses insights ocultos à luz, para explorar as estruturas mais profundas que moldam nossa realidade, como um farol que guia os navios em noite de tempestade. Cada contribuição nos ajuda a cavar mais fundo nos territórios que as conversas convencionais evitam. Mas é só isso? O que acontece quando alguém transcende até mesmo o quinto nível? O que está além do mestre marionetista? Que forças moldam os próprios modeladores? A arquitetura do poder tem mais andares do que a maioria das pessoas imagina, e nós apenas começamos a explorar suas alturas, como desvendar os mistérios da Amazônia.